meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, pegue uma xícara de café ou de chá, separe um lencinho e vamos conversar. Quando o pai morre, a família inteira precisa se reestruturar. Cada familiar precisa identificar ali seus novos papéis e aprender a desempenhá-lo, né, dentro desse círculo. E tudo isso acontece quando, além de tudo, ainda precisam lidar com a dor da perda, com a saudade, com um certo desnorteamento, né, e todos os outros sentimentos que podem acontecer a partir da perda de alguém muito amado, que também pode ter sido uma figura central dentro do conjunto familiar. Quando eu falo do pai, eu não falo necessariamente do pai biológico, né? Eu venho trazendo isso nesses episódios, acho que é importante frisar. Mas eu falo sobre a figura que desempenhou esse papel para você. Pode ser pai adotivo, padrasto, avô, um tio, um padrinho, né? É a figura que você reconhece como figura paterna. Antigamente, os papéis desempenhados pela mãe e pelo pai eram muito distintos. E na atualidade, tudo vem sendo modificado, né? Inclusive as funções desempenhadas por cada um dentro da família. Ainda hoje contamos, sim, né, com aquela configuração tradicional, mas outras configurações também vêm acontecendo. A figura paterna é aquela que representa a autoridade, que impõe as regras, né, que dita as leis. Então, vamos pensar um pouquinho aqui naquela configuração tradicional patriarcal, né? A mãe era aquela que acolhia mais, que dava colo, que assoprava o machucado para sarar, né, que frequentava as reuniões escolares, que preparava o jantar. O pai já era aquele que provia. Então, ele trazia o alimento para casa, dava bronca e, a partir de uma idade, ensinava sobre o mundo lá fora, né? O pai, ele decidia tudo sozinho e a família simplesmente acatava as decisões. O tempo foi passando, as coisas foram mudando e esses papéis também foram mudando, né? A mãe, além de cuidar da casa, também começou a sair para trabalhar. O pai, que não participava muito ativamente da vida dos filhos, passou a ser, então, o pai que brinca com o bebê, o que empurra a bicicleta, né, o que vai te jogando para a vida, mas também o que te levanta quando cai, aquele que te aconselha quando necessário, que te ajuda com seus problemas práticos, né? Então, de forma geral, foi se percebendo que o pai foi assumindo um papel mais próximo da vida dos filhos, sem, contudo, deixar de ter um papel de autoridade. Famílias não são perfeitas, né? Sabendo disso, então, não podemos acreditar que os lutos de todas as famílias serão vividos de forma saudável, e aqui eu falo de luto saudável enquanto luto familiar, né? Onde todos se ajudam, se compreendem, crescem juntos. E a morte de uma pessoa, ela reflete na vida de várias outras. Quando um pai morre, também pode estar morrendo ali um filho, um marido, um avô, um sobrinho, um tio. Então, quando a família perde alguém, e aqui pensando, né, nessa figura do pai, do marido, podemos imaginar que essa pessoa possuía um papel central dentro do conjunto familiar. E é aí que as coisas podem se complicar um pouco. Eu digo que podem se complicar um pouco no sentido de que é necessário que essa família desenvolva ferramentas para que consigam se reestruturar, né? Para que consigam desempenhar esses novos papéis e lidar com as novas responsabilidades. E quando pensamos nos novos papéis, nas novas responsabilidades, precisamos pensar também em quem são as pessoas que se enlutaram, porque vão ser papéis e responsabilidades diferentes. Então, foi uma criança, foi um adolescente ou um adulto?
a forma para a família lidar com seus lutos e seus enlutados vai variar aí de acordo com esse fator da idade, né, dessa etapa do desenvolvimento, mas também outras coisas entram em cena. Então, a experiência de vida, as crenças dessa pessoa, quais os pensamentos acerca da morte, quais os fatores que levaram à morte desse pai, se foi uma morte violenta, esperada ou repentina. Inclusive, questões econômicas também podem entrar nessa conta, né? Eu trago aqui alguns pontos para elucidar um pouco mais essas questões. Uma criança de 4 anos compreende a morte de uma forma muito diferente de um adolescente de 16 anos. Logo, as reações que elas vão apresentar em seus lutos e os cuidados que elas precisarão receber serão diferentes, né? Um segundo ponto para pensarmos é em como o luto e a causa da morte podem estar relacionadas. Uma morte repentina pode ter efeitos diferentes do que a morte de alguém que vivia um longo adoecimento. Logo, essas reações referentes ao luto podem ser diferentes também. E eu penso que é interessante aqui a gente fazer uma nota, né, fazer uma pontuação, que quando eu digo que são situações diferentes, lutos diferentes, famílias diferentes, eu quero dizer só isso mesmo, tá? Que são diferentes. O que vai fazer esse luto ser mais leve para lidar ou ser mais difícil, né, podendo de repente se transformar até em um luto mais complicado, tem a ver também com a pessoa e com toda a carga que já falamos antes, né, que falamos agora há pouco, que são as experiências, as crenças. Então, quando falamos da reestruturação dessa família, podemos pensar que questões financeiras podem ser um fator relevante nesse momento, né? Em muitos casos, uma família que vivia uma vida até com certo conforto, ao perder o provedor principal, tem um decréscimo importante na renda familiar, o que pode pedir novas formas de organização, na verdade, pode exigir novas formas de organização, né? Então, por exemplo, a mãe pode precisar retomar o trabalho externo ou pode precisar trocar de trabalho ou ainda assumir novas jornadas para garantir o sustento da casa. Então, ela vai assumir novos papéis, diferentes papéis. Outros exemplos de situações que podem ocorrer é, por exemplo, precisar trocar os filhos da escola, né? Falando desses rearranjos, precisar que os filhos iniciem a vida profissional de forma antecipada, às vezes ainda está estudando, mas já precisa começar a trabalhar. E mudam-se também os papéis, né? Porque esse filho trabalhando vai auxiliar a mãe no pagamento das contas. Pode ser necessário que se vendam imóveis, automóveis, né? Então, a vida pode vir ali de cabeça para baixo e decisões importantes precisam ser tomadas e precisam ser tomadas com calma, tá? O ajuste desses papéis pode não ser uma tarefa fácil, geralmente não é, né? Porque um pedaço da família está faltando e é uma parte importante. Por isso, eu sempre falo, né? O luto é necessário que seja vivido de forma integral, porque isso vai permitir a cada um dos integrantes da família conhecer esse espaço vazio que ficou, né? E a partir de reconhecer, de conhecer esse espaço que ficou, essas pessoas conseguem se adaptar, se ajustar, mas é importante que não se busque preenchê-lo, né? O lugar do pai é dele. Então, quanto mais se busca preencher esse espaço ou tomar esse espaço, né, mais pode ser difícil a vivência desse luto para essa família. Porque você pode ir percebendo que essa é uma luta muito árdua e, ao mesmo tempo, infrutífera. Na tarefa de viver esse luto, é importante que se tenha espaço para tal, né? E esse espaço pode ser garantido quando a família tem uma rede de apoio forte, né? Quando ela é enlutada, mas consegue ser apoio, quando ela consegue encontrar esse acolhimento também, né, fora da família, nos amigos, na comunidade religiosa, por exemplo. No entanto, e é interessante a gente pensar sobre isso, é recorrente a fala de enlutados
que sentem que não tem espaço para essa vivência, né, dentro da família, seja para compartilhar suas dores, para contar as histórias. Eu acredito que, na maioria das vezes, isso acontece não porque a outra pessoa não se importa com o seu sofrimento, tá? Mas ela pode não saber lidar com a dor que você está sentindo, né? Pensando se essa pessoa é de dentro da tua família, pode ser que ela também esteja vivendo uma situação muito dolorosa e ela não sabe muito bem como lidar com a sua dor e a própria dor, tá? E existem outras coisas também, né? Algumas pessoas se sentem desconfortáveis ao se aproximarem da dor do outro, porque aquilo pode mexer com ela. Então, como sabemos, o luto de cada um é individual. E aí eu falo tanto o seu, mas também o da sua família. No decorrer desse processo, não cobre muito de si. Não compare seu luto com o de outra pessoa, acreditando que o seu luto deveria estar assim ou assado, né? Ou que você não deveria mais estar chorando, seja pela questão do tempo, ou enfim, que você já deveria estar bem, porque aquela pessoa que passou uma situação semelhante à sua, aparentemente está bem e você ainda não. Viver o luto não é fácil. Em alguns dias, pode parecer que a única coisa que você consegue fazer é sobreviver, né? Ou, ao contrário, pode ser que você já esteja se sentindo relativamente bem, que tenha conseguido aí retomar sua vida com certa tranquilidade, que tenha conseguido aceitar ou compreender de forma um pouco mais leve a morte do seu pai. Mas da mesma forma que eu digo para que você não se cobre muito, que não seja tão duro consigo mesmo, eu também digo para não cobrar do outro que o luto dele esteja parecido com o seu ou com o daquele primo que já superou. E aqui eu uso a palavra superou entre aspas, vocês não veem, né? Porque a gente sabe que o luto não se supera, né? O luto vive, o luto se vive e ele não acaba, tá? Então, da mesma forma que você tem um vínculo com seu pai, cada integrante da sua família também tem. Cada pessoa pode estar em momentos diferentes da vida. Então, por exemplo, experienciar a morte do pai pode ser bem diferente para o filho adulto, que já tem sua família, que mora longe e que viu o pai uma vez na semana, do que do filho, o luto do filho adolescente, que ainda mora com os pais e está ali todos os dias. Então, mais uma vez eu trago aqui o termo diferente, porque eu não estou dizendo que um vai sentir mais ou menos do que o outro. Então, diferentes pessoas, diferentes vínculos, diferentes experiências. Dito tudo isso que trouxe até aqui, eu gostaria muito de poder afirmar que todas as famílias, quando se enlutam, têm a tendência de cuidar uns dos outros, de se apoiar, de ser fonte de acolhimento, mas, como a gente falou lá no começo, a família perfeita só existe em propaganda de margarina. Então, se permita viver seu luto à sua maneira e faça o mesmo em relação aos seus. Se você encontra neles o suporte que precisa, aceite. Se sua família não está estruturada para tal, cuide-se. Busque a sua rede de apoio, busque o espaço para o seu luto. E não se esqueça de que você não precisa passar por tudo isso sozinha ou sozinho. Se estiver muito difícil, existem grupos de apoio presenciais e online, existe acompanhamento psicológico, e isso pode te ajudar muito nesse momento. O Cemitério Memorial Vale da Saudade conta com o Vale Lutar, que é o projeto que dá nome a este podcast, e também ao nosso grupo de acolhimento online, que acontece semanalmente. Se você quiser mais informações sobre como participar do nosso próximo ciclo, vou deixar o link das inscrições na descrição desse episódio, combinado? Te espero no próximo sábado, onde vou falar mais um pouquinho sobre a série This Is Us, abordando algumas questões sobre o luto que a série traz e que nos convida a pensar. Um abraço, até lá!
Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.